Olá, bom dia, povo abençoado. Vocês estão bem? Louvado seja Deus e creia que aquilo que não está bem vai ficar bem pela fé, porque Deus ele tem trabalhado em prol da nossa causa, da nossa vida e da nossa história. Irmãos, eu sou muito feliz de poder servir o Senhor, de poder me comunicar com esse Deus maravilhoso, um Deus tão grande, se comunicando com um pobre, miserável pecador como eu. Quando eu leio a palavra de Deus, começo a meditar e eu fico verdadeiramente maravilhado. E dentro do contexto de tudo quanto Deus ele tem tratado comigo, eu tenho um prazer enorme de poder passar um pouquinho que Deus ele fala ao meu coração para os amados irmãos, é com muita satisfação. E nessa manhã não é diferente. Deus ele falou algo no profundo do meu coração aqui e eu quero compartilhar com você. Nos diz as Escrituras Sagradas, em 2 Samuel, no capítulo 7, que Davi, ele intenciona a edificar um templo a Deus. E no começo do capítulo de número 7, ele vai declarando para o profeta Natã assim: eu habito em casa de cedros. A arca da aliança é guardada depois das cortinas. E aí, depois dele falar isso, o profeta Natã falou para ele assim: olha, vai, faz conforme tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Sabemos que Deus era na vida de Davi. Só que naquela mesma noite, Deus ele se revelou para o profeta Natã para poder tratar alguns assuntos específicos com Davi. E depois o profeta chegou a Davi e falou assim: Davi, Deus se revelou para mim falar para ti algumas coisas. E disse assim: olha, eu te tirei de trás das malhadas, eu te dei um nome, eu te coloquei como chefe do meu povo, eu confirmei aquilo que eu tenho na tua vida, eu cumpri as promessas. Só que a edificação daquilo que tu intenta fazer não é para o teu tempo. É para que depois que você venha dormir com os teus pais. Porque eu nunca habitei em casa alguma, mas fui com o meu povo nas tendas, nos tabernáculos, e porventura em algum momento eu falei para alguma tribo que era para poder edificar uma casa para mim, fez uma pergunta a Davi, e Davi ali, ele ficou só ouvindo o que Deus estava falando através do profeta Natã. E quando Deus falou que não era para o tempo dele, mas depois que ele dormisse com seus pais, mas a sua geração, a sua semente, iria edificar o templo. Ou seja, Davi recebeu uma promessa da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo quanto Deus falou através do profeta, Davi ele ficou maravilhado. E no versículo de número 25, ele diz assim: ah, Senhor Jeová, seja conforme tu tens falado, cumpre a tua palavra na vida do teu servo e na casa do teu servo. Confirme essas palavras para sempre e seja conforme tu tens falado. Louvado seja Deus. Então Davi, ele recebeu a promessa. E ele sabia que, segundo o que Deus usou o profeta Natã para falar com ele, ele não iria ver as promessas se cumprindo, porque era para a geração, louvado seja Deus, da sua descendência. E Deus falou que confirmaria o trono de Davi. Então Davi ali ficou maravilhado, porque nesse período de tempo Deus tinha dado um alívio para Davi contra os seus inimigos. Ou seja, Davi estava tremendamente abençoado, né? Só que a intenção de edificação do templo não era para a vida dele, mas para a sua descendência que viria. E aí Deus ainda usa o profeta Natã para dizer assim: olha, estabelecerei esse negócio com o teu filho, com a tua semente. Porém, se ele prevaricar, se ele pecar e fizer aquilo que não é do meu agrado, segundo o que eu determinei, eu tratarei com ele também, como eu tratei com aquele que te antecedeu, que foi Saul. Então Deus, ele não deixou nada sem explicar. E Davi aqui, ele recebeu a promessa. No versículo 25 vai dizer: ah, Senhor Jeová, conforme todas as tuas palavras que tu tens falado, cumpre-a na vida do teu servo e na minha família. Para sempre cumpra essas palavras conforme tu tens falado. Então ele recebeu a promessa.
aqui eu quero aplicar para as nossas vidas. O que nós temos? Nós temos uma promessa da parte de Deus. Em vários aspectos, tudo que Deus ele fala pela sua palavra é promessa. E olha o que o filho de Davi escreveu em Eclesiastes no capítulo 5, no versículo 5. Sabe quem foi? Salomão, filho de Davi, que recebeu a promessa. Louvado seja Deus. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Por quê? Ele entendeu que Deus é um Deus que cumpre promessa. Uma promessa é um pacto, é um contrato, é uma aliança. E quer saber? Deus não quebra contrato, Deus não quebra pacto, Deus não quebra aliança. Você está debaixo de uma promessa, de uma garantia de Deus. Como diz a palavra de Deus em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus, ele não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem, para que se arrependa daquilo que ele diz. Diria ele e não cumpriria? Falaria e não faria? Louvado seja Deus. Então você está debaixo de uma promessa. Então se agarra com a promessa. Louvado seja Deus. Como a onda do mar não para, assim Deus ele não para também de cumprir promessa. Então, reivindique a promessa de Deus na tua vida. Os teus filhos estão debaixo de promessa. Você está debaixo de uma promessa. O teu ministério está debaixo de uma promessa. A tua casa está debaixo de uma promessa. A tua família está debaixo de uma promessa. A partir do momento que você faz uso da fé, você reivindica o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Como Davi disse, ó Senhor Jeová, cumpre todas as tuas palavras, aleluia, na vida do teu servo e na minha casa, na minha família, cumpre-as para sempre. Louvado seja Deus e seja feito conforme tu tem falado. Você entende a profundidade disso, de você estar debaixo de uma promessa? Reivindique a promessa, use a promessa. Louvado seja Deus, faça a reivindicação, Senhor. Tu falaste na tua palavra sim, Senhor. Cumpre. Deus, ele cumpre as promessas dele. Louvado seja Deus na vida de quem tem fé, na vida de quem toma posse daquilo que Deus fala. Use a fé. Reivindique a promessa de Deus na tua vida. Você está debaixo de promessa de um Deus que cumpre promessa e não falha. Repito, promessa é uma garantia, é um contrato. E essa garantia, ela é do céu, ela é celestial, ela não é da terra. O homem pode quebrar contrato, aliança e promessa, mas Deus, ele não é homem para mentir, ele fala e cumpre. Louvado seja Deus, você está debaixo de bênção, você está debaixo de promessa. As promessas de Deus é bênção. Você imagina a alegria do coração de Deus, você reivindicar as tuas promessas pela fé a Deus. Falou, Senhor, mas tu diz assim na tua palavra. Louvado seja Deus. Mas você, para requerer direitos de promessas, você tem que cumprir deveres. Então, cumpra os deveres para que você possa reivindicar as tuas promessas. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus? A tua família está debaixo de promessa. Davi, ele se alegrou. Ele ouviu muitas palavras de gozo na sua alma da parte de Deus através da vida de Natã. Natã falou assim, olha, diz o Senhor para ti, Davi, eu te tirei de trás das malhadas, eu confirmei o teu ministério, te coloquei como chefe do meu povo, te dei estabilidade diante dos inimigos, tratei com Saul, que foi o teu antecessor, confirmei uma habitação. Só que esse projeto aí, Davi, não é para a tua vida, mas eu vou confirmar. E te digo e falo e confirmo que vou confirmar, Davi, essa promessa na vida dos teus, da tua descendência. Está entendendo? Que você está debaixo de promessa, a tua família está debaixo de promessa, e pela fé eu libero essa palavra para a tua vida. A tua descendência, a tua semente, aleluia, se tu crer, está debaixo de promessa. Louvado seja Deus. Agarre, se abrace, se agarre com a promessa. Em nome de Jesus, independente do cenário, das circunstâncias, você está debaixo de promessa. Diga para Deus como Davi disse, Senhor, cumpre em mim as tuas promessas.
Tudo que tu tem falado na profecia da tua palavra, cumpre em mim, Senhor, as tuas promessas. Eu creio em ti. Cumpre, Senhor. Tenha coragem, fale assim, em nome de Jesus. Neste momento eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto pelas tuas palavras que são maravilhosas e vida para cada um de nós, alimento para a nossa alma. Deus, que eu não venha prometer algo que eu não possa cumprir. Muito obrigado por falar comigo pela tua palavra revelada, Senhor. Que tu não é homem para que minta e nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Porque o Senhor fala e cumpre. Deus, como tu cumpriste na vida de Salomão, na vida de Davi, realiza na minha vida o cumprimento das tuas promessas e na vida desses que estão vendo e visualizando esse vídeo. Pai, eu os abençoo com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Receba alegria e convicção das promessas que Deus tem na tua vida. E Deus vai cumprir, querendo o inimigo ou não, acreditando você ou não, no tempo certo. As promessas de Deus irão se cumprir na tua casa, na tua família, na tua descendência. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no teu coração.